Oi, pessoal! Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre tipos de células-ovo, tá? Para a gente entender um pouquinho sobre os tipos de células-ovo, é importante vocês terem uma ideia em relação aos termos, prefixos e sufixos utilizados dentro da biologia, tá? Aí, depois que você entender, eu acho que vai ficar bem mais fácil nós identificarmos os tipos de ovos, tá? Nós temos 4 tipos de ovos básicos, tá? Os ovos que são do tipo isolécito ou oligolécito, ovos do tipo heterolécito, esse daqui telolécito, também chamado de megalécito, e esse daqui chamado de centrolécito. Vamos lá. O que significa lécito? Lécito significa vitelo. Então agora eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês identificarem, né? O tipo pelo nome, como ocorre a distribuição desse vitelo no tipo de ovo, tá? Iso ou oligo, isolécito, iso significa igual, ou seja, uma distribuição de vitelo por igual, tá? E oligo significa pouco. Então, os ovos do tipo isolécito ou oligolécito são ovos que possuem pequena quantidade de vitelo, ok? Os ovos isolécitos ou oligolécitos, eles também são chamados de ovos alécito, tá? Porque alguns ovos, muito parecidos com este daqui, possuem uma quantidade muito ainda inferior aos ovos do tipo oligolécito. É o caso dos ovos de mamíferos, tá? Então, nós, mamíferos, apresentamos ovos do tipo alécito, com pouquíssima quantidade de vitelo ou quase nada, mesmo nada de vitelo. E é fácil nós entendermos isso, uma vez que todo o desenvolvimento do embrião ocorre sob a ação da nutrição da mãe, ok? Ovos do tipo isolécito e oligolécito, com essa quantidade de vitelo, nós vamos encontrar em anfioxos e equinodermos, tá bom? Então, isolécito ou oligolécito significam ovos que têm uma distribuição igual e, ao mesmo tempo, pouco de vitelo. Típico de mamíferos, anfioxos e equinodermos. Agora, vamos lá avaliando aqui a palavra. Hétero significa diferente e lécito, vitelo. Estão vendo aqui a distribuição? Então, eu tenho uma distribuição diferenciada na concentração de vitelo. Uma pequena quantidade de vitelo nessa região onde está localizado o núcleo celular, né, do núcleo do ovo, e uma quantidade maior de vitelo na parte inferior. Como a distribuição do vitelo é diferente, esses ovos são chamados de ovos heterolécitos. Os ovos heterolécitos são típicos para os anfíbios, ok? Ovos heterolécitos típicos para os animais anfíbios. Aqui nós temos um outro ovo. Tá vendo a diferença dele em relação a esse? Aqui a região do núcleo, também chamado de polo animal, ela está totalmente separada de uma bolsa de armazenamento de vitelo, lécito. Por isso, esses ovos são chamados de telolécito. Telo, aonde fica a região de princípio, né, de início da vida, que está aqui no material genético, no núcleo, né, tel é início, tá? E na parte inferior, somente a localização do vitelo. Ovos do tipo telolécito também são chamados de megalécito. Por quê? Porque eles possuem uma mega quantidade de vitelo dentro do ovo. Esses ovos são típicos para répteis, aves e também para um grupo de animais que são os peixes, tá? Indiferente de serem cartilaginosos ou peixes ósseos. Então, relembrando, telolécito em função do quê? Material genético, né, o que dá início à vida, tá aqui, olha, fica na região superior. E ele é também chamado de megalécito, pois ele possui uma grande quantidade de vitelo no interior do ovo, típico para peixes, répteis e aves. E por último, nós temos aqui os ovos do tipo centrolécito. Centro significa que o lécito, vitelo, está localizado na região central, próxima do núcleo. Ok? Então, agora fica bem fácil nós identificarmos pela distribuição de vitelo, o nome do tipo de ovo e também o tipo de organismo que possui esses ovos. Então, relembrando,
Ovos isolestos ou oligolestos, distribuição por igual e muito pouca de vitelo, típico para equinodermos, anfioxos e mamíferos. Ovos heterolestos, distribuição desigual de vitelo, hétero, tá? E a formação aqui de diferenciação, núcleo num polo e vitelo no outro, tá? Ovos típicos para os anfíbios. Os ovos telolestos ou megalestos, típicos para peixes, répteis e aves, possuem uma região de separação, onde eu tenho aqui o material genético que dará início à vida, né? Tel, início, vida, tá? Início para a vida, e na região inferior aqui uma bolsa repleta de vitelo, por isso o nome megalesto. E os ovos do tipo centrolesto, vitelo distribuído ao redor do núcleo, comum para os artrópodes. Aí lembrar, quem são os artrópodes? Insetos, quelicerados, crustáceos, miriápodes. Dentre os miriápodes, os dois grupos, quilópodes e diplópodes. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula eu vou passar então para vocês o que ocorre com a segmentação desses ovos, que nós chamamos de clivagem, né? Para o desenvolvimento do embrião. E nós vamos ver que, conforme o tipo de material de distribuição desse vitelo, nós teremos uma divisão do ovo totalmente ou parcialmente, tá? E se vocês prestarem bastante atenção aqui, ó, vai ficar até mais fácil vocês associarem o tipo de divisão dessa clivagem, se será total, chamada de holoblástica, ou parcial, meroblástica, tá bom? Então, a próxima aula eu passo para vocês essas informações. Até lá! Sucesso nos estudos e no vestibular, pessoal! Tchau, tchau!